Muito bem, muito boa noite para todos. Estamos começando aqui mais um programa Emparedado, sempre às segundas-feiras, às 21h30, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Eu sempre muito bem acompanhado aqui da Antoniele Costa e da Cristiane Fonseca, né, para entrevistar. Então, boa noite, Antoniele, obrigado pela tua presença conosco mais uma segunda-feira. Boa noite, Vinícius, boa noite, Cris, boa noite ao vereador Juca do Guaraná, que é o nosso entrevistado de hoje. Isso, boa noite, Cristiane, obrigado pela tua presença conosco mais uma vez. Boa noite, Vinícius, Antoniele, nossos colegas de bancada aqui todas as segundas-feiras. E seja bem-vindo, vereador Juca, né? Vereador aqui da Baixada Cuiabana, representando aí, inclusive, algo referencial ao mês de novembro, que eu quero tocar sobre isso quando a gente for fazer uma discussão aqui das nossas perguntas. Tá. Boa noite, Cristiane, boa noite, Antoniele, boa noite, Vinícius, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham. Ok, obrigado pela tua presença conosco, vereador. Hoje estamos entrevistando, como os colegas já anteciparam, o vereador Juca do Guaraná, aqui do município de Cuiabá. Partido PRTB ainda? Avante. Avante agora? Mudou, o PRTB? Não, era PT do B, mudou o nome, mas é Avante. O PT do B agora é o Avante. O Avante. Né? Entendi. Então começa se apresentando, vereador, destacando tua origem, tua formação e que região da cidade que você representa mais, qual é a tua base política mesmo aqui no município? Eu sou vereador pelo segundo mandato. Primeiro mandato, em 2012, fomos eleitos com 2.796 votos. Fomos reeleitos com aumento de 33% a mais dos votos, com 3.845 votos, sendo o sétimo mais bem votado em Cuiabá. Sou vereador do gabinete itinerante. Minha origem é do bairro Pedregal, nasci no bairro Pedregal, me criei no bairro Pedregal. Meu pai foi comerciante no bairro Pedregal. E sou vereador que, você perguntou qual a minha região. Isso. Minha região é toda a região, toda Cuiabá. Nós visitamos já nesses 7 anos de mandato, conseguimos visitar todos os bairros de Cuiabá. Não tem um bairro de Cuiabá que já não teve a presença do vereador Juca do Guaraná Filho através do nosso gabinete itinerante. Ouvindo as reivindicações, ouvindo as suas reclamações e dessas nossas idas nos bairros, surgiu vários projetos importantes que hoje favorecem a população cuiabana. Mas a tua região mais forte ali é Recanto dos Pássaros, ali Imperial, né, Universitário? Hoje eu moro nessa região, tem uma votação muito boa naquela região, mas a minha origem mesmo é o Pedregal, onde nasci, onde me criei, onde a maioria dos meus amigos de infância permanece lá nesse bairro. E você foi candidato a estadual também ano passado, foi bem votado, né? Isso, eu fui candidato a estadual, Vinícius. Tive 15.924 votos. Eu fui o 23º mais bem votado do estado do Mato Grosso. Hoje eu tive mais votos do que 7 ou 8 deputados que foram eleitos e estão hoje como deputados estaduais. Questão de coligação, nós não tivemos tanta sorte. Das 11 coligações que existiu, nós estaríamos eleitos em 9, só não na minha e na outra coligação. Olha só. Mas caso da política, faltou talvez um pouco de sorte. Votação, votos, nós tivemos votos suficientes. Entendi. Ok, Antoniele. Boa noite novamente, candidato, eu quero... Vereador. Eu quero entrar numa questão já polêmica que tem tomado aí as discussões nos últimos dias, que foi palco, inclusive, a residência do senhor, sobre uma possível combinação de compra de votos para a cassação do vereador Abílio. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que de fato aconteceu naquele dia. Tá. O que de fato aconteceu, um episódio que aconteceu na minha casa, foi um evento que eu fiz para confraternizar com meus amigos, e dentre os meus amigos estava o prefeito Emanuel Pinheiro, do qual eu gosto da sua amizade há mais de 10 anos, do qual meu pai já tinha sua amizade antes mesmo de eu ter a amizade com ele. E nesse evento familiar, minha mãe preparou-se a janta, preparou a carne de sol que foi bastante comentada, né? E lá estava não tinha mais do que 12 ou 14 pessoas do meu círculo de amizade. Aí, para minha surpresa, alguns dias depois, veio essa mentira, essa falácia, envolvendo não o meu nome, mas envolvendo a minha residência, falando que o prefeito estaria com uma coisa totalmente sem nexo, sem cabimento, do qual nós fomos atrás, Antoniele, por meios legais.
de saber, de provar. Embora cabe a quem acusa o ônus da prova, nós fizemos diferente. Peguei as imagens do meu condomínio, de quem entrou, de quem adentrou na minha casa nesse dia, registro da placa do veículo, de todos os nomes. E eu nunca vi essa mulher. E ela mencionou o nome de pessoas das quais, embora eu tenha um relacionamento de amizade, citar exemplo como o Ralph Leite, ex-vereador, não esteve presente, ela citou. Ex-vereador Zéia, ela citou, não esteve presente. Ela citou o vereador Adevair Cabral, que é meu amigo também, mas não esteve presente. Ela citou a chefe dela, por nome Cláudia, também que não esteve presente. E dessa forma eu busquei todos os meios para provar. Fui ao MP, depois eu fiquei sabendo, recebi uma denúncia, que várias pessoas reuniram com ela no dia desse episódio na minha casa, no Hospital São Benedito. Nesse dia, advogados, presidentes de sindicatos esteve com ela. Eu requeri, junto ao diretor do Hospital São Benedito, as imagens. E constatou que teve uma reunião muito esquisita com essa pessoa, no dia que teve o evento na minha casa, horas antes, e eu levei essa denúncia ao MP. Levei ao Ministério Público para que cheque, levei as imagens. Então, dessa forma, já está mais que provado que foi uma falácia, foi uma armação. Agora, precisamos saber quem está por trás disso. Cuiabá precisa saber, a população mato-grossense precisa saber, vocês da imprensa precisam saber quem está por trás dessa pessoa. Ok, Cris? Eu quero voltar depois sobre essa questão, né, da reunião, mas antes disso, quero ponderar aí que a gente teve agora, passou o mês de novembro, né, nós tivemos o dia 20, que foi o Dia da Consciência Negra, uma data que com muita luta, né, o movimento conseguiu, tanto como uma forma de reflexão, como uma forma de ponderar, né, as características hoje, né, que esse movimento passou, o processo histórico. E nessa mesma sessão, né, que houve aí, você usou a tribuna para fazer uma referência, para fazer uma homenagem a essa data, para usar como reflexão, já que a gente falou de Abílio e falou da palavra falácia, o vereador Abílio disse, né, que a homenagem que você estava fazendo ao movimento ali da consciência negra, data, né, era uma falácia. E disse que você também não representaria o movimento negro. E até fazendo uma observação, né, nós temos uma Câmara muito sectária no aspecto assim, de gênero, né, da própria questão da questão da raça. Né? Então, nós temos ali uma Câmara formada por 25 homens, a gente não tem a participação de nenhuma mulher. E você, hoje, também, acho que é importante a gente fazer esses registros, o único vereador negro, né, declarado da Câmara dos Vereadores. E por isso fez a homenagem e foi aí ponderado como alguém que não representaria a classe por Abílio, que é um vereador branco, e ao mesmo tempo que diz que consciência negra e a homenagem a ela era uma falácia. Então eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse episódio, né? E como é que a gente pode ponderar, né? Porque uma luta que é tão histórica, né? Que envolve direitos, envolveram muitas mortes, escravidão, né? Ser chamada de falácia, né? Então fala um pouco para a gente sobre isso. Cris, você que sabe da nossa luta, você que luta também, quero aqui também agradecer e parabenizar o meu convidado à Tribuna Livre desse dia, que foi o Manuel Silva, presidente do Conselho Estadual da Igualdade Racial. E eu fiz o convite ao Manuel para que ele usasse a tribuna. Dessa forma ele aceitou. E logo após a minha fala na tribuna, após a fala do Manuel Silva, o Abílio teve a infelicidade de dizer que eu falar da consciência negra era falácia. Porque eu mencionei um episódio que ele fez comigo, que eu achei um pouco de preconceito, racismo. Embora ele não tenha falado direto a mim, tenho que ser franco e dizer isso, mas ele brincava muito com a questão dos meus dentes. Ele brincava muito com a questão dos meus dentes, até então eu achava que era brincadeira. Mas depois um outro colega falou que para que negro queria ter dentes bonitos? Que negro tem que ter 2 dentes, um para doer durante o dia, outro para doer à noite. Foi o que ele falou. Mas ele não falou diretamente para mim, eu não posso dizer também se ele fez essa brincadeira de mau gosto, eu não vou dizer que ele fez. Mas eu mencionei, estranhamente eu mencionei que teve um vereador da casa que disse isso. E ele logo se
trouxe para si como se ele tivesse dito, embora eu não tivesse mencionado o nome. Eu fiquei muito triste na hora que ele dizia que eu não representava o negro, de certo ele que é branco, não sei, de certo ele que representa os negros, um povo que foi escravizado por mais de 300 anos, uma data tão discutida que muitos falam da consciência negra, muitos questionam a questão de cotas, e eu fiquei muito triste com a questão do Abílio. Aí naquele momento eu disse que ainda que a Dia da Consciência Negra, ministro, Cuiabá foi a segunda capital do país a instituir o Dia da Consciência Negra como feriado. O primeiro foi Rio de Janeiro. Eu até mencionei naquele momento, Cristiane, que era aqui permissão para mencionar os nomes dele, que foi os ex-vereadores Reinaldo Almeida e Aurélio Augusto, tornando Cuiabá a segunda capital a se tornar como feriado o Dia da Consciência Negra. Então aconteceu esse episódio, mas é coisa passada, eu prefiro não pensar mais nisso, eu prefiro pensar como você disse, temos uma Câmara que apenas eu me considero negro, de 25, tínhamos que ter mais negros, mais mulheres negras, e representando não só o povo negro, mas representando o povo cuiabano, o povo que aqui mora e todos que aqui trabalham e vivem aqui. Ok, então, vereadora, a Câmara de Cuiabá tem esse título de Casa dos Horrores, né? Entra a gestão, sai a gestão, todo presidente quer mudar isso, né? O Justino tentou mudar, agora está o Misael tentando mudar, mas continua nessas brigas, esses bate-bocas, né? O Abílio fazendo esses vídeos e outros vereadores também. Ao que você atribui isso lá, né? A conduta da oposição? Por que a Câmara não consegue manter um bom nível de debate, não consegue manter um decoro adequado, vereador? Vinícius, eu falo por mim, eu faço o meu mandato com maestria. Eu gosto de ser vereador, eu gosto de trabalhar em prol do povo cuiabano. Agora, se falar, ter essa pecha de Casa dos Horrores, é uma questão particular de cada um. Acho que a instituição é perfeita. Você falar vereador horror, eu até concordo. Falar que o vereador A, B é horror, tudo bem. Mas falar Casa dos Horrores é uma casa que representa o povo cuiabano. Você, para ir na Assembleia Legislativa, vou dar de exemplo. Eu, quando vou lá, tenho que estar onde que eu vou, cara crachá, um documento. E a Câmara não. A Câmara é o mais próximo do cidadão, é a Câmara de Vereadores. É onde as pessoas mandam suas reivindicações. Eu, por exemplo, eu atendo as pessoas pelo meu telefone, pelo WhatsApp. Para você ter uma ideia, através do nosso gabinete itinerante, Vinícius, Antonielli e Cristiane, tem um projeto nosso que hoje beneficia mais de 300 mil usuários do transporte coletivo, que é o aumento do tempo de integração do transporte coletivo. Como que nós idealizamos esse projeto? Não foi ideia minha, foi ideia de um cidadão. Nós estávamos com um gabinete no Pedra 90 e um senhor chegou até mim e falou: vereador, nós aqui do Pedra 90 estamos perdendo o direito de ter integração no transporte coletivo. Faça alguma coisa. Eu assumi o desafio com ele de pegar o ônibus no Pedra 90, no ponto final, ao centro de Cuiabá. E pegamos. Falo pegamos por quê? Convidei na ocasião o vereador Lilo Pinheiro, o vereador Wilson Quero, o vereador Renivaldo Nascimento. Saímos do Pedra 90 ao centro de Cuiabá. Passamos 1 hora e 53 minutos dentro do ônibus até o centro de Cuiabá. O tempo de integração era 1 hora e 15. O cidadão perdia o direito de ter integração dentro do transporte coletivo. Eu apresentei o projeto que fosse estendido 1 hora e 15 para 2 horas e 30 minutos. E a lei garante o tempo de integração a mais de 300 mil usuários. Através do nosso gabinete itinerante, lutamos na questão dos caixões gratuitos, questão das funerárias de Cuiabá, onde o caixão gratuito, várias denúncias, várias reclamações, que era de tampa de papelão, que o caixão era de péssima qualidade, que sequer tinha porta-caixão, sequer tinha livro de presença, porta-vela, e nós lutamos, cobramos, e hoje a população cuiabana, naquele momento tão difícil que ninguém quer passar, conta com 3 opções de caixões gratuitos. Luta do vereador Juca do Guaraná, luta do vereador do gabinete itinerante. Então, quando fala Casa dos Horrores, eu não aceito, eu não gosto. Se falar vereador horror, porque fez isso ou fez aquilo, concordo. Mas falar Casa dos Horrores, eu não concordo, porque temos pessoas dignas, pessoas que trabalham, pessoas que querem o bem do povo cuiabano.
E será que as cassações não estão demorando, vereador, para poder depurar mais a Câmara, então, dos vereadores horrores? Eu não entendi, perdão. Será que, como que a Câmara vai melhorar, então? Já que é uma minoria, pelo que o senhor está dizendo, que gera essa imagem negativa, né? Será que a Câmara não tem que melhorar seus quadros, via cassação, se for o caso? Temos um conselho de ética na Câmara. Já está sendo apurado várias denúncias, vários nomes. Eu prefiro deixar na mão dessas pessoas que foram nomeadas para presidir essa comissão. No caso é o vereador Toninho de Souza, o vereador Vinícius Ognei e o vereador Ricardo Saad, que é um senhor de 70 anos, experiente. E nós vamos analisar cada caso com justiça, com seriedade e não com levar em consideração nossas rivalidades, ou seja, questão partidárias. Ok. Antonielli? Vereador, um dos casos, né, que está tramitando é esse lá na Comissão de Ética, é do caso do vereador Abílio, né? Inclusive foi por conta daquelas questões de invasão das unidades municipais, coação de servidores públicos, essas são as acusações que pesam contra ele lá. Inclusive com boletim de ocorrência. Pelo que eu tenho acompanhado, acho que essa semana é o prazo final para ele apresentar as alegações e aí deve ser emitido o relatório. Você acredita que ele vai ser cassado? Como é que está essa movimentação lá dentro? Como é que o senhor tem acompanhado os colegas? Olha, Antonielli, como eu disse, está na mão da CCJ, que é a Comissão de Ética, que vai finalizar o relatório. Já parece que vai ter um prazo de até amanhã, salvo engano, que está finalizando. Eu não sei como vai se proceder, eu não tenho como fazer um juízo de valores, de convencimento, eu preciso analisar qual foi o relatório, qual foi o embasamento que foi feito esse relatório, para depois eu ter a minha decisão. E assim eu creio que todos os pares vão fazer isso. Ok, Cris? Vereador, assim, usando o que a Antonielli disse, né, parece que a gente acaba ficando aqui no Abílio de alguma forma, né, que talvez ele vem protagonizando aí algumas ações que necessariamente acho que não ataca só o prefeito ou só os vereadores da base. Parece que às vezes tem ali até meio que atritos entre aqueles que seriam os 7 vereadores que se encontram na oposição. Mas o vereador Abílio, junto com outros vereadores, puxaram uma manifestação agora para o dia 8 de dezembro, né, que foi esse domingo. E essa manifestação, né, agora, veja que o episódio acontece em 2017, né, ela é chamada em 2019, ou seja, antes aí do pleito eleitoral de 2020, com o lema Fora Paletó, né. E em tempo, né, a gente vê nas redes sociais aí de um dos vereadores, até citar, porque está na rede social dele, que foi o Diego Guimarães, que postou uma foto de uma manifestação em Campo Grande, inclusive era uma manifestação pró-Bolsonaro, e ele utilizou essa mesma foto para dizer que Cuiabá tomou as ruas dizendo não para Emanuel, né? Então, o que é isso? Explica para a gente o que é essa manifestação do dia 8, tem aí alguma relação com o Abílio preocupado aí com a cassação e de repente reagiu dessa forma em relação ao prefeito? Ao mesmo tempo, assim, o que é um vereador, né, precisar postar uma foto de uma manifestação em Campo Grande, ou seja, de outro estado, para justificar que a gente teve uma manifestação massiva? E, ao mesmo tempo, assim, como é que fica a população, né? Recebendo de vereadores essas informações, né? Como você disse, o vereador está tão próximo do povo, né? É o espaço de poder onde a população está mais próxima. Como que fica para a população receber informações que são fake news, que é sobre o que a gente mais vem falando, vem atacando e que tem virado discussão, inclusive, de possível, né, penalidades criminais com relação a esse tipo de prática? Bem, você falou da questão da carreata, né? Isso. Carreata, eu acho que foi. Você perguntou se era em relação ao Abílio, Fora Paletó. Era uma salada mista. Até então, onde eu vi, falava que era não corrupção, Fora Paletó, depois não cassação do Abílio. Juntou um monte de coisa para organizar uma carreata que... Enfim, mas a questão do que você me mencionou, da questão do Diego ter usado uma foto acho que de Campo Grande, né? Isso. Até uma avenida conhecida, que é Afonso Pena, né? Exatamente. Eu quero acreditar que o vereador Diego foi induzido a erro. Eu quero acreditar, porque
seria muito ruim, né? Ruim para ele, ruim para a população cuiabana, saber que como que possa um ato importante, porque é um ato que eles foram atrás, foram nas ruas fazer carreata e colocar foto de outra cidade. Eu quero acreditar que ele não tenha agido com dolo, com má fé. Mas se assim foi um ato muito baixo. Porque, inclusive, o vereador Diego Guimarães é advogado, né? Então, ele deve, inclusive, ter conhecimento, aí, acho que das variáveis que se tem, né? De publicização, né? De fake news. Mas, até aproveitando esse ensejo, com relação a esse ato, né? Eu volto, né, no seguinte ponto. O que aconteceu em relação ao Emanuel, né? Toda essa questão que houve, a discussão do paletó, ela foi em 2017, né? Houve uma série de pedidos com relação à CPI, né, uma CPI última agora que foi cancelada, né? E até então você não percebeu por parte, assim, digo, dos movimentos sociais, né? Mato Grosso tem movimentos sociais organizados, né? Você tem grupos sociais organizados aqui. Mas você não percebe nesse ato do dia 8, né, esses grupos sociais, os movimentos sociais que são a vanguarda do movimento aqui, mobilizados nessa manifestação do dia 8. A gente percebe o protagonismo de 4 vereadores, talvez, né? Levantando essa bandeira. Então, assim, não seria, Juca, um certo oportunismo, né, trazer esse ato justamente no momento em que o Abílio é chamado por uma cassação que pode até sair essa semana? Porque, assim, se fosse por tanta indignação, considerando que a gente já teve aí uma segunda CPI, né, uma CPI cancelada, não seria aquele momento, então, propício para fazer um ato de tanta indignação? Né? O que leva esse ato do dia 8 a não levar para frente os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, que sempre que são outras pautas, como, por exemplo, a do transporte, da Previdência, sempre estão às ruas. Somente um grupo restrito de vereadores criam aí o protagonismo disso. De fato, é muita coincidência, né? E levando em consideração, como você mesmo disse, tem quase 3 anos, né? Que tem esse... engraçado que nem na própria Câmara eles movimentaram essa manifestação, essa população para ir até a Câmara, já que tem tanta anseio de mudança, anseio de fora paletó, mas coincidentemente, onde está à beira de uma cassação ou não do vereador Abílio, essa manifestação explícita de 4 vereadores fazerem isso. É meio que duvidoso mesmo. Dá para compreender como uma ação, de certa forma, oportunista, né? Olha, eu prefiro nem dizer essa palavra, porque assim, trata-se de colegas, né? Mas que tem um cheiro de oportunismo, tem. Ok. Então, vereador, uma outra CPI polêmica ali na Câmara foi a CPI da saúde, a questão da Santa Casa, né? Como é que foi a sua participação? Como é que você viu essa CPI especificamente? Foi uma CPI importante, como todas as CPIs daquela casa. Eu acompanhei, teve o relatório do presidente da comissão, que foi o doutor Ricardo Saad, teve avanço, tanto é que um secretário de saúde foi preso, né? Um ex-secretário de saúde. Mas é um trabalho que foi feito por vários vereadores, foi feito pela Câmara no conjunto. Não foi um trabalho de 1 ou 2 vereadores. E melhorou a situação da saúde? Melhorou, Vinícius, Antonielli e Cristiane. A saúde em Cuiabá, eu estive agora recentemente no Rio de Janeiro, e se acredita que lá já se fala do HMC. O HMC, Cristiane, é uma das 3 maiores e melhores obras em saúde pública do Brasil. Hospital que é referência. Você chega naquele hospital, não perde para nenhum hospital particular que tem no estado de Mato Grosso. Com todo respeito aos hospitais que tem em Mato Grosso, mas é uma referência para o estado de Mato Grosso. E quero aqui parabenizar o prefeito Emanuel Pinheiro, que foi para dentro da obra, para que finalizasse a obra e hoje atende a população cuiabana. E muito foi questionado da obra ser entregue por etapas.
Isso. Eu fui um defensor de ser entregue a obra por etapas. Quantas pessoas, quantos cuiabanos, quantos mato-grossenses não foram salvos que essa obra ter sido entregue por etapas? É verdade. Bom, essa vinheta significa que nós temos que fazer nosso primeiro intervalo, vereador. Então vamos aqui, né? Estamos emparedando, entrevistando o nosso vereador aqui do Avante, né? Nosso Juca do Guaraná Filho, vereador aqui pelo município de Cuiabá. Convido vocês a continuarem conosco logo após o intervalo. Até mais. Não perca a oportunidade de ter entrada livre no Aquapark Cuiabá. Compre agora o seu passaporte. O Aquapark Cuiabá conta com cachoeiras, tobogãs, mega piscinas e a maior piscina de ondas do estado. Últimas unidades do passaporte sendo vendidas com um precinho pequenininho. E ainda, você ainda pode parcelar com entrada. Aproveite, ligue ou chame no WhatsApp 65 99351 9100. Você não se lembra da sua primeira casa. Tudo bem, fazemos a segunda ser inesquecível. Ávida Construtora. Atenção, mamãe! Quero falar com você que está planejando as compras para o seu filho, as roupas de final de ano. Estou aqui na Avenida Brasil, no CPA 2, na Olivier Kids, essa loja multimarcas especializada com atendimento exclusivo para crianças de 0 a 18 anos. A Olivier Kids trabalham com marcas super queridas e acessíveis a todos os gostos. De 0 a 18 anos, você pode escolher com conforto e tranquilidade. Olivier Kids, pensando em você, com moda fashion de 0 a 18 anos, aqui no CPA 2. Onde o senhor encontra um vereador? No gabinete. Na Câmara? Lá no bairro mesmo. E você aí, sabe? Se liga, cidadão! Os vereadores são os políticos mais próximos da gente e você pode vir à Câmara acompanhar o trabalho deles durante as sessões ordinárias, solenes e também nas audiências públicas. Dê uma olhadinha na programação no site e venha conferir de perto o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Assim como a deusa da justiça, a imparcialidade é a nossa pauta. Liberdade de expressão, levando informação e conhecimento dos fatos, voltada à comunidade jurídica. Ponto na Curva, o portal que é referência em notícias jurídicas em Mato Grosso. Notícias em primeira mão e com documentos na íntegra, só no Ponto na Curva. Panorama de diversos ramos do direito, entrevistas, opiniões e coberturas de julgamentos de repercussão, além de petições iniciais, denúncias, pareceres, sentenças, recursos, acórdãos e outros inerentes ao mundo jurídico. pontonacurva.com.br, o seu portal de notícias jurídicas. Acesse e fique conectado com a verdade. Ok, muito bem, estamos retornando aqui para o segundo bloco do programa Emparedado, todas as segundas-feiras às 21h30, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Bem, eu terminei perguntando no último bloco, aí passo para minha amiga Antonielli. Vereador, o senhor falou, né, no bloco anterior, a questão do HMC, que foi muito criticada, houve muita polêmica. Eu queria entrar no ponto assim, da atuação do Tribunal de Contas no Estado. O Tribunal de Contas também foi uma das pessoas que, de certa forma, assim, contribuíram para que se demorasse mais a entrega, houveram algumas determinações, suspensões da contratação, foram várias coisas, e o tribunal tem atuado muito decisivamente, até como alguma crítica, às vezes até como se fosse um tribunal de justiça, impondo, fazendo as coisas. Queria como que o senhor avalia isso, e se a Câmara pode fazer de alguma forma mudar isso? O Tribunal de Contas,
é o órgão competente para fiscalizar, né? E na questão do HMC, a oposição teve várias vezes nesse tribunal fazendo ilações sobre o HMC, falando que estava inacabado, falando coisas que não era verdade, que tanto é que provou que o prefeito Emanuel entregou o HMC no tempo previsto, por etapas, e logo após o tribunal teve também em visita a convite do prefeito Emanuel Pinheiro e fez elogios ao modelo, ao hospital. Então, dessa forma, eu acho que foi induzido talvez a erro. Tem gente que fala, inclusive, que algum vereador teria parente que trabalha lá dentro, de conselheiro, que às vezes estaria fazendo alguma coisa por trás. Você acredita que isso possa acontecer, de fato? Não, eu não tenho essas informações, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. O que eu sei é que eu estava presente quando veio o coordenador geral do SUS no Brasil e parabenizou o prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo que o modelo tem que ser feito daquela forma que estava sendo feito, que não se faz uma obra dessa magnitude numa hora de entrega totalmente, entrega-se por etapas. Então, dessa forma, eu ouvi o coordenador geral do SUS parabenizando o prefeito Emanuel Pinheiro. Ok, Cris. Vereador, você chegou a dar algumas entrevistas, né, depois desse episódio todo da reunião do Belvedere, né, da denúncia da Defaz, né, e você até qualificou que aquilo que estava sendo falado, né, tanto pela Elizabeth como pelo Abílio, era muito parecido com, você disse, né? Trata-se de sensacionalismo, fake news e até chantagismo, né? O que a gente vem acompanhando, né? A Elizabeth, né, uma servidora, né, do hospital, relata que esteve na sua casa, né, que nessa casa que estava tocando, inclusive no vídeo que provava que ela estava lá, era uma música... longe um do outro, né? Você tão dividido, enfim, sei lá se é assim a letra. Mas, assim, você percebe nitidamente um ambiente de festa, né? Havia, inclusive, 3, acho que, cantores ali, enfim, não tinha nenhuma característica de uma reunião que se discutia necessariamente uma pauta política como essa, né? Como ela foi apontada, que era sobre uma negociação da cassação do vereador Abílio. Em tempo, né, você também, quando vem se defendendo diz que vai provar a sua inocência com relação a esse ato, né, até porque qualifica como fake news, trouxe também imagens, né, que ela, no dia da denúncia do Defaz, estaria reunida com o vereador Abílio, né. Ao mesmo tempo, mensagens, prints foram mandados, né, inclusive para o vereador escrito informante, São Benedito, alguma coisa assim. Então, assim, a gente percebe que tem toda uma ação aí construída, né? Ou talvez essa ação realmente tenha acontecido, enfim. Mas você até apontou que trouxe ali à baila os nomes que entraram no Belvedere no dia, né? Que a gente sabe como que é ali o controle de entrada, as pessoas que estiveram e não estiveram ali. Mas, enfim, o que existe é que há uma denúncia por parte da Elizabeth, juntamente com o Abílio, de que há uma armação, né? Dentro aí desse cenário que foi criado para ele, né, contra ele. Ao mesmo tempo, como você disse, sensacionalismo, chantagismo e fake news, né? Ou seja, será que a gente tem então uma armação do outro lado, né? Será que o Abílio, a Elizabeth ou outras pessoas poderiam estar então armando alguma coisa? Como que é esse encontro que o senhor trouxe esses vídeos aí, né, que ela esteve com ele no dia da Defaz? Inclusive nós tivemos notícias, né, que ela, depois de uma semana do registro do BO, procurou uma psiquiatra e alega estar com ansiedade, estar com depressão e conseguiu 40 dias de afastamento, né? O que parece que realmente essa situação trouxe aí um revestrez muito grande para ela, e eu acho que para muita gente também que vai acabar respondendo por isso. Então, o que você me fala, né? Do lado de cá, o Abílio fala que tem armação contra ele, né? Do lado de vocês, que a armação é deles contra vocês. Então, assim, o que levaria isso que a Elizabeth, que o Abílio está dizendo, a ser uma armação? Primeiro, Cristiane, Vinícius, Antonielli, eu não sou acusado de nada. Simplesmente
falou o nome da minha casa, usou o nome da minha casa. Uma coisa que eu... Só uma referência, Lídio, que ele até fala que você seria o grande mediador desse processo, né, de recrutar aí os vereadores, né, para votar favorável à cassação dele. Então é mais uma mentira. O que eu fui em defesa, não do Emanuel Pinheiro, prefeito, eu fui em defesa se fosse qualquer uma pessoa que eu visse, se eu tivesse certeza que estava tendo uma mentira contra ela, que é o caso do prefeito Emanuel. Ele foi na minha casa, o meu convite para comer uma carne de sol, que a minha mãe preparou com todo cuidado, uma Maria Isabel, que ela fez com todo carinho. Minha mãe é uma senhora de 66 anos de idade, viúva, ficou viúva recentemente. Aí eu tento suprir essa falta do meu pai com momentos com meus amigos, com a moda de viola. E aí ela cria toda esse factoide, essa mentira, envolvendo pessoas das quais nem sequer esteve presente na minha casa. Absurdo, absurdo. E teve sim uma reunião no dia, com advogado, com o presidente do sindicato, vários funcionários rodeados a Elizabeth. Aí ela menciona que uma pessoa por nome Cláudia esteve na minha casa. Eu tenho uma declaração da Cláudia aqui, depois vou passar para vocês, registrado firma em cartório, onde ela afirma que sequer foi na minha casa, sequer saiu de casa. Ela mora num condomínio fechado aqui na Estrada de Chapada. Tem a imagem dela entrando na casa dela por volta das 20 horas da noite e só saiu da casa dela 8 horas, 9 horas da manhã. Então ela criou um enredo de cinema. Ela fez uma cena imaginária da cabeça dela, onde ela absurdamente coloca minha casa numa questão de crime. Eu disse que ia até as últimas consequências. Não para defender o Emanuel, porque o Emanuel é crescido, eu não sou advogado dele, sou amigo dele. Mas eu sei que o que ela falou era 100% mentira. Eu até brinco, Vinícius, que não é exame de DNA, que é 99,9%. A presença dessa mulher na minha casa, Cristiane, é 100% mentira. O que essa mulher falou é 100% mentira. Ora, diante disso, eu ia ficar inerte, com o braço cruzado? Jamais, jamais. E o Abílio propagou, e no direito fala, aquele que propaga, propala, mentira como verdade fosse, é responsável. Aí você pode falar, mas Juca, ele recebeu a denúncia, ele ficou preocupado. Ele poderia muito bem acionar os órgãos competentes, ele poderia ir na delegacia, pedir segredo de justiça. Ele teria o meu respeito se ele fizesse isso. Não só o meu, como da população cuiabana. Ele colocou a casa, que você acabou de mencionar como Casa dos Horrores, novamente em xeque. Por que ele não pediu segredo de justiça? Foi no MP, pediu segredo de justiça, as denúncias são sérias. Agora o enredo que ele cria, como se tivesse uma cena de... nem sei dizer. Fala de adultério, fala que não sei quem estava com a amante, jogando dinheiro e falando viva não sei quem. Ele criou uma... Eu creio que ele quis fazer uma cortina de fumaça. Ele quis fazer uma cortina de fumaça, mas o tiro saiu pela culatra. Essa é a minha opinião. Da mesma forma que ele saiu acusando, eu estou aqui expressando a minha opinião. Ele criou uma cortina de fumaça em questão da cassação dele, para colocar em xeque o doutor Ricardo Saad, que é um senhor de 70 anos de idade. Estava presente na minha casa, que é meu amigo. Não foi a primeira, não é a segunda. Emanuel Pinheiro não foi a primeira, não foi a segunda, nem a terceira, nem vai ser a última vez. E ele fez esse enredo, ou combinando ou não com essa Elizabeth. E o mais questionável, por que ninguém encontrou essa Elizabeth? Tem alguém por trás dela? Eu até falei meio em tom de brincadeira, é mais fácil encontrar a outra Elizabeth, que é a rainha Elizabeth, do que essa mulher. Eu desafiei a imprensa, falei, essa mulher tem residência fixa, essa mulher tem emprego fixo, tem telefone, por que vocês não vão atrás dela? E é muito fácil provar que essa mulher, se ela tivesse ido, era muito fácil ela provar. Hoje é só, simples aparelho telefônico, a operadora fornece aonde ela mandou mensagem. Eu cheguei de fazer um desafio
toda pessoa do Brasil, qualquer pessoa do universo, eu fiz isso, eu usei esse termo. Se essa mulher foi na minha casa, esteve presente na minha casa, eu dou minha casa de presente. Falo casa porque ela se refere à casa, eu daria minha casa de presente para quem provasse. Eu perguntei para um apresentador aqui desse mesmo grupo de comunicação, falei, se a sua casa tivesse se tivesse 1% de risco de perder sua casa, você apostaria? Ele falou, não. Eu falei, a minha também não. Mas eu tenho 100% de certeza. E até hoje eu não achei ninguém que ganhou o desafio. Aí fala, e se ela foi de Uber? O Uber marca lá, inclusive marca empresa Uber. Se ela foi com o Zé, com o Mané, com o Pedro, ela tem que falar, eu fui com o Zé, com o Mané, com o Pedro. Mas felizmente ela não foi. Não tenho convívio com essa pessoa, nunca a vi. E agora ela está alegando que está doente. Eu vou solicitar da própria empresa que ela trabalha, que é uma empresa municipal, empresa pública, que peçam uma junta médica para ela. Porque tem que ser avaliado, com todo respeito a qualquer doença, qualquer enfermidade que alguém possa ter, mas é muito estranho, ela fazer umas denúncias tão pesadas como ela fez, sumir, ninguém a encontrar. Mas um detalhe, quem pagou hotel para ela logo depois que ela fez essa falsa denúncia, usando a polícia de Mato Grosso, que por sinal faz um bom trabalho, foi o vereador Abílio. Quem arrumou advogado para ela foi o vereador Abílio. Então eu acredito que criou-se uma cortina de fumaça. Ok. Ótimo, vereador. Vamos falar um pouquinho da gestão, né, municipal. O senhor falou que tem atuação também lá na região sul, né, do município. Você citou o bairro Pera 90, o grande Pera 90, né, que tem Voluntários da Pátria, ali tem outros bairros, né? O prefeito tem sido criticado pelo envio de projetos de lei pedindo empréstimos, né, para a prefeitura, né, para a realização de obras, né, sobretudo de asfaltamento. E a mais polêmica delas é a do contorno leste, né, que atende exatamente aquela região sul, ali ligando com a região norte da cidade. Como é que o senhor vê essa obra especificamente, né, do contorno leste e esses empréstimos, né? Muita gente fala que ele está deixando uma dívida muito grande para o sucessor, enfim. Como é que o senhor avalia os empréstimos e o impacto social da obra do contorno leste, vereador? Primeiro eu quero dizer a vocês, a dizer a todos que nos acompanham aqui, eu votei favorável a todos os empréstimos, todos, sem exceção. Contorno leste, Avenida Miguel Sutil, tem 14 quilômetros. Avenida das Torres, 12 quilômetros. Contorno leste, 16,5 km. Vai ser a maior obra em questão de asfalto, de avenida do estado de Mato Grosso. Uma obra de uma magnitude gigantesca, mais de 28 bairros vai ser beneficiado. Então jamais eu votaria contra um empréstimo dessa magnitude. Cuiabá não tem dinheiro em caixa para fazer. Se não pegar empréstimo, como que ia fazer? Questão dos bairros. Agora nós liberamos, através de autorização também, 20 bairros de Cuiabá vão ser asfaltados. Você que mora na rua asfaltada é fácil, você fala, para que contrair empréstimo? Mas o cidadão que mora lá do Dr. Fábio, que mora lá na região, que sonha com asfalto na porta de sua casa, ele precisa. Então, votei e votaria quantas vezes fosse possível. E a questão que você falou da crítica sobre a administração, como que eu avalio a administração? Foi isso que você perguntou, né? Isso, perfeito. Avalio de forma extremamente positiva. Eu vou falar para você aqui, Vinícius, confidenciar vocês aqui, como eu disse, sou vereador do gabinete. E meu gabinete anda toda Cuiabá. Anda não só o centro, os bairros, mas anda também a zona rural. Há uns 15 dias atrás, eu estive com o prefeito Emanuel Pinheiro, 15 ou 20 dias, na região de Barreiro e Buritizal. Nós estávamos lá o quê? Entregando um poço artesiano para aquela comunidade. Aquela comunidade esperava esse poço artesiano há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Eu tive o cuidado, o capricho de zerar a quilometragem do meu carro, da porta da Câmara até lá. Deu 52 quilômetros.
52 quilômetros de distância. E o vereador Juca do Guaraná esteve presente. O prefeito Emanuel Pinheiro esteve presente. Através da nossa emenda impositiva. Levamos também, aproveitamos na ocasião, levamos uma patrulha mecanizada, que é os equipamentos que é o trator, não só o trator, mas a esteira, a grade, e nós levamos para aquela comunidade. Foi um momento muito feliz, um momento de muita alegria para aquela região. E o Contorno Leste tem uma crítica que é uma região vazia, que está empurrando a cidade mais para longe. Como é que o senhor vê isso? Totalmente contrário. Ouvia falar a mesma coisa da Avenida das Torres. Hoje é uma avenida importantíssima. Eu que moro nessa região, como você já mencionou, sim, eu fico toda vez pensando quando eu passo na Avenida das Torres, o que seria do trânsito daquela região se não tivesse a Avenida das Torres? E daqui a pouco nós vamos dizer o que seria do trânsito daquela região se não fosse o Contorno Leste. Entendi. Ok, vamos para o nosso segundo intervalo. Estamos aqui entrevistando o vereador pelo município de Cuiabá, na Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná, do Avante. Convido vocês a continuarem conosco logo após o intervalo. Até mais. Olá amigos, eu sou o Crispim Neto e tenho um encontro marcado com vocês de segunda a sexta-feira ao 12h10, trazendo tudo o que acontece no estado, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade, responsabilidade e imparcialidade você encontra aqui. Jornal da Gazeta MT, de segunda a sexta-feira, 12h10, na TV Gazeta, canal 19.1. Você não se lembra da sua primeira casa. Tudo bem, fazemos a segunda ser inesquecível. Ávida Construtora. Onde o senhor encontra um vereador? No gabinete. Na Câmara? Lá no bairro mesmo. E você aí, sabe? Se liga, cidadão! Os vereadores são os políticos mais próximos da gente e você pode vir à Câmara acompanhar o trabalho deles durante as sessões ordinárias, solenes e também nas audiências públicas. Dê uma olhadinha na programação no site e venha conferir de perto o trabalho dos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá. Você presente. Assim como a deusa da justiça, a imparcialidade é a nossa pauta. Liberdade de expressão, levando informação e conhecimento dos fatos, voltada à comunidade jurídica. Ponto na Curva, o portal que é referência em notícias jurídicas em Mato Grosso. Notícias em primeira mão e com documentos na íntegra, só no Ponto na Curva. Panorama de diversos ramos do direito, entrevistas, opiniões e coberturas de julgamentos de repercussão, além de petições iniciais, denúncias, pareceres, sentenças, recursos, acórdãos e outros inerentes ao mundo jurídico. pontonacurva.com.br, o seu portal de notícias jurídicas. Acesse e fique conectado com a verdade. Estamos retornando aqui para o nosso terceiro e último bloco aqui do programa Emparedado. Estamos entrevistando hoje o vereador na Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná, do Avante. Bem, eu terminei, né, o último bloco, aí passo para a Antonielli. Vereador, eu quero entrar num tema que é sempre polêmico e ainda, como está em grau de recurso, há a possibilidade de ter alguma mudança ainda, que é a questão da verba indenizatória, do aumento da verba indenizatória. Em junho deste ano, o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a lei que aumentou a verba, acho que foi em 65%. A Câmara recorreu, está no Supremo, que vai decidir isso. E, além dessa redução, a decisão do Tribunal de Justiça prevê a prestação de contas.
Então, por isso que eu falo que talvez pode ter alguma mudança aí, porque recentemente a Câmara aprovou, né, internamente, dispensando a prestação de contas. Hoje os vereadores não são obrigados a prestar conta dessa verba, né? Eu queria saber como é que o senhor avalia, o senhor acha que a verba é suficiente, não é suficiente, o senhor é a favor do aumento, é contra a prestação de contas, é a favor? Qual que é a posição do vereador Juca do Guaraná com relação a esse assunto? Tá, primeiro, a Câmara não aprovou a liberação da prestação de contas. Nós prestamos conta. É uma prestação de contas, se você pesquisar, se entrar no portal, vai estar lá. Eu faço relatório, abre-se mão da prestação de notas fiscais, mas a prestação de contas do trabalho é feita. O vereador tem aquele valor que ele pode trabalhar. Lembrando, quando eu fui eleito em 2012, a nossa verba indenizatória era R$25 mil. Hoje, 2019, a nossa verba indenizatória é R$18.900. O trabalho do vereador, eu, por exemplo, eu tenho 2 gabinetes itinerantes, 2. Eu que custeio meu combustível, custeio a alimentação dessas pessoas, custeio manutenção dos veículos, são veículos já há certo tempo de uso, 2 Kombi. De exemplo agora, eu fui em Barreiro e Buritizal. O nosso gabinete, quando eu falo eu fui, porque meu gabinete itinerante foi. Para meu gabinete ir daqui em Barreiro e Buritizal, tem um custo. Meus servidores do povo cuiabano da Câmara, que prestam serviço para mim, para o povo cuiabano, tiveram que se alimentar, tiveram que usar combustível, tiveram que passar o dia todo lá, conversar com a população. No meu caso, eu uso em prol do povo cuiabano. Não tenho receio nenhum em ter que prestar notas, através de notas fiscais, porque sempre que eu uso, da maneira que foi gasto em prol do coletivo. Agora, você falar que é pouco ou muito, vai de critério de cada um. Eu uso 100% em prol do povo. Você acredita que o STF vai manter essa decisão no tribunal, pode rever? O que o senhor espera desse resultado, desse recurso da Câmara? Eu acredito que sim, porque assim, até por uma decisão que eu tive a oportunidade de fazer uma breve leitura do ministro, ele dizia que são poderes diferentes. Ele até mencionava como que ele vai entrar numa seara, como daqui a pouco vai estar sabendo que vai estar ter julgado que a Câmara de uma cidade do interior, que ele mencionou, imagino que todas as câmaras que ele tiver que fazer essa análise. Então, acredito que vai sim, porque é legal. Exemplo da Assembleia Legislativa, tem 65 mil de verba indenizatória. Não sei por que pouco se fala da verba indenizatória dos deputados. É pouco falado, inclusive até por parte da mídia. Fala-se muito pouco, mas da Câmara de Cuiabá, talvez por causa dessa pecha de Casa dos Horrores, é mais fácil falar. Então, temos vereadores que fazem trabalhos importantes, que tem gabinete itinerante também, que usa a sua verba de maneira adequada. Eu sou um que uso em prol do povo cuiabano. Ok, Cris? Vereador, eu quero entrar agora eleições de 2020, né? 2019 já tem um pré-eleitoral aí muito grande, né? Essa é uma nova eleição onde não tem coligação aí para as proporcionais, só para majoritária. E a gente percebe já uma movimentação muito grande por conta dos partidos, né? Inclusive, assim, quero perguntar como que é o seu projeto para 2020, se é candidato à reeleição, como é que está o projeto partidário. Atualmente você faz parte do Avante, inclusive dirigente, né, do partido aqui. Se tem alguma perspectiva de mudança de partido, se tem, quais seriam esses partidos aí que você vem flertando. E mais do que isso, né, depois de dar essas informações aí para a gente, queria que você fizesse uma análise do cenário eleitoral para 2020. Como é que você está vendo as movimentações das forças hoje aqui? Nós temos aí o prefeito Emanuel, né, que tem a possibilidade de ir para a reeleição. Nós temos o governador Mauro Mendes com seu grupo, né, inclusive com fala do presidente do diretório municipal, dizendo que o DEM
deve ter candidatura própria. Ao mesmo tempo, você vê o Júlio Campos, que traz aí seu domicílio eleitoral para Cuiabá e que não descarta a possibilidade de alianças, né, que o partido pode estar aberto para diálogo, e sim. A gente percebe uma movimentação no próprio grupo, aí, né, considerado o campo popular, com a saída do Julier do PDT para o PT, né, e a fala do Lúdio, que ele pode ser um possível candidato aí desse grupo. A gente tem o PSOL, né? Nós temos aí, inclusive, o próprio grupo, né, do Abílio, aí, dizendo que deve sair um candidato desse grupo de oposição. Né? Então, eu te faço aí essas 3 perguntas. Né? Projeto Lídio 2020, Projeto Juca 2020, projeto partidário, né, se há possibilidade de mudança e quais seriam os partidos, e faz uma análise para a gente de como você avalia o cenário eleitoral para 2020 e já de antemão, como é que o vereador Juca do Guaraná pretende se posicionar, né, nesse quadro das eleições do ano que vem. Primeiro, vou responder a primeira pergunta. Projeto Juca 2020. Meu projeto é trabalhar por Cuiabá. Embora seja candidato ou não, vou continuar como cidadão trabalhando por Cuiabá. Como empresário que sou, vereador estou. Empresário eu sou há mais de 22 anos. Desde meus 18 anos, se for na junta comercial, sou empresário, pequeno empresário, com altos e baixos, com empresa constituída. Então, meu projeto principal é trabalhar por Cuiabá, sendo candidato ou não. Questão de partidos. Recebi vários convites para estar mudando de partido. Hoje eu estou como presidente estadual do Avante. Teve essa honra de presidir, estou tendo essa honra de presidir o Avante. E recebi vários convites para ir em outros partidos, mas analisando com todo carinho, com todo respeito, não falando não, mas não falando sim. E a questão da sucessão do prefeito, a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, eu acho que ele tem muita água para rolar ainda. O próprio prefeito Emanuel não disse ainda se é candidato à reeleição. Mas se for hoje é imbatível pelas ações do prefeito Emanuel, o prefeito que está presente nos bairros, está presente na zona rural, é um prefeito que atende às demandas dos vereadores, não a demanda do vereador Juca, que eu costumo dizer até, quando eu vou até o prefeito, vou ao 7º andar, Vinícius, eu não vou pedir nada para mim, eu vou cobrar em prol do povo cuiabano. E dessa maneira eu estou sendo muito bem entendido em nome da população cuiabana como um fiscal, como um representante da população cuiabana. Dei exemplo da zona rural, dou exemplo do Imperial, do Pedregal, do Renascer, vários bairros de Cuiabá, onde eu posso estar presente, onde eu tenho cobrado o prefeito Emanuel Pinheiro ter atendido a população cuiabana. Você teve uma votação importante nas últimas eleições, né? Então, assim, acabando coligação, importante ter esses quadros aí dentro dos partidos. Poderia falar para a gente quais são esses partidos aí que você vem conversando, né? Quais são aqueles que, de repente, o Juca poderia, né, vir a caminhar? E, ao mesmo tempo, assim, sendo até mais direta agora, né? Como você disse, o Emanuel não deixou claro ainda se ele vai à reeleição, né? Mas aqui em Cuiabá, com exceção acho que do Mauro Mendes nessa última eleição, que não foi a reeleição, todos aqueles que foram vereadores aí, que foram prefeitos, né, foram aí à reeleição. Então, caso o Emanuel confirme aí esse histórico e vá à reeleição, né, como o Juca posiciona, né? Juca disse aqui pra gente que é amigo do Emanuel, tem uma relação estreita, faz parte da base do grupo do prefeito. Então, para a reeleição, o Juca está com o Emanuel, se ele for candidato à reeleição? Não por ser amigo do Emanuel. Eu deixo a amizade de lado da política. Mas se ele for candidato à reeleição, pelo trabalho que tem feito, pelo prefeito Emanuel, tem meu apoio para a reeleição. Tem o apoio do Juca do Guaraná e o apoio, não falo nem do Avante, porque Avante pode ser questão partidária. Hoje eu estou presidente do Avante. Amanhã posso não estar mais presidente do Avante, ou posso até mesmo estar em outro partido dos quais eu fui convidado. Então, se assim sendo, o Emanuel teve meu apoio.
E a questão dos partidos, eu prefiro não falar o nome dos partidos, porque assim, confesso que teve alguns também que já teve, o Juca tem uma votação, estima que vai ter uma votação expressiva. Então, assim, da mesma forma que eu não quero falar do onde não aceitou, eu não vou falar dos quais foram convidados. Ok. Então, vereador, 2 projetos aqui da sua autoria me chamaram a atenção na área ambiental, né? Que estão aqui na tua ficha. O projeto aprovado recentemente prevê a instalação de redes de contenção de limpezas em rios e córregos do município de Cuiabá. Esse foi um. E o outro é um que dispõe sobre a proibição do uso de embalagens de espuma, de poliéster, isopor e plástico para o condicionamento de produtos in natura e bebidas. Comenta um pouquinho sobre esses 2 projetos e sobre como é que você vê o secretário Estopa, né, a política ambiental em Cuiabá hoje. E tem mais um ainda, a questão dos canudos, que entra na questão ambiental também. Eu estive no Rio de Janeiro, como eu disse no início da entrevista, barraca de água de coco, canudinho biodegradável, canudinho de papelão. E eu apresentei para que os estabelecimentos aqui de Cuiabá também façam isso, proibindo o uso de canudo plástico. E das embalagens também, Vinícius, porque isso com certeza vai impactar diretamente no nosso meio ambiente, nos rios. São produtos que demoram até 600 anos para se decompor. Então, infelizmente, se nós não tomarmos hoje, chamar para si essa responsabilidade de preservação do meio ambiente, infelizmente, cada dia nossos rios, nosso meio ambiente fica pior. A questão das redes. Isso. É para não cair o resíduos sólidos diretamente no rio. Essa rede de contenção, para proteger os nossos rios, que diretamente cai no rio Cuiabá, no rio Cuxipó, e vai para o nosso rio, o nosso Pantanal, Mato Grossense, que é belíssimo. Então, dessa maneira, são 3 projetos importantes que já foram aprovados e eu vou cobrar a eficácia dessas leis. Questão dos canudos, vários empreendimentos aqui em Cuiabá já adotou essa medida. Já fiquei feliz que já tem um restaurante em Cuiabá que sempre que eu posso almoço lá, e lá já adotou essa medida, e o proprietário falando que adotou justamente por causa do projeto que ele viu na mídia. Os 3 já foram sancionados? Já são leis municipais? Os 3 são. Ah, entendi. E tem um outro também que me chamou a atenção, 2 na verdade, esse é sobre a fibromialgia, né? O Dia Municipal sobre a Conscientização da fibromialgia, que é uma doença que vem crescendo bastante, né? E também sobre o autismo, né? 2 doenças, né? Placas informando o entendimento prioritário aos autistas. Comenta um pouquinho sobre a questão da fibromialgia e dos autistas também. A questão dos autistas, Vinícius, nós apresentamos esse projeto, não tivemos êxito. Não tivemos êxito. Infelizmente, mas nós vamos trabalhar ainda para que ele possa ser aprovado. O autista, ele não tem cara. Eu recebi um relato de uma mãe, que ela tem uma filha autista, e ela sofre muito constrangimento, que a filha, quando ela vai pegar fila no supermercado ou qualquer estabelecimento, a pessoa fala, você está procurando a fila por quê? Sua filha é normal, e não é, porque uma criança autista, quando ela está naquele momento que... Chega um certo momento que ela vai estar extremamente... Irritada. Então, nós apresentamos para que as placas de identificação tivesse também a prioridade do autismo. Interessante, Vinícius, eu quero aqui também falar de um projeto, meu pai, Juca do Guaraná, então como vereador, apresentou, isentando os portadores de HIV e câncer do não pagamento do IPTU. O projeto foi vetado por vice de iniciativa, mas eu conversei com o prefeito Emanuel Pinheiro, o mesmo mostrando uma sensibilidade incrível, vai mandar em forma de mensagem para a Câmara esse projeto, isentando os portadores de HIV e câncer do não pagamento, de não pagar IPTU. Lógico, o imóvel tem que ser residencial, tem que ser apenas um imóvel, tem que ter os valores desse imóvel, tem que estar no nome dessa pessoa. Então é a conquista dessas pessoas com esse projeto aqui. Quero até aqui fazer um agradecimento ao prefeito Emanuel, que foi muito sensível. Ok. Antonielli?
Vereador, hoje o senhor faz parte de 3 comissões na Câmara de Cuiabá. A Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, do Contribuinte, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa atuação, como é que foi um balanço geral do ano de 2019 para a gente. O presidente Misael Galvão deu essa missão aí de passar 3 comissões importantes para o vereador Juca. A CCJ, né, nós reunimos toda quartas-feiras, onde é o presidente, o vereador Lilo Pinheiro, eu sou o vice-presidente e o vereador Wilson Quero é membro. E aí tem a do consumidor, que vários projetos temos que analisar, projeto que vem de encontro à população cuiabana. Também toda segunda-feira já estamos reunidos lá, faz parte o vereador Dilemar Alencar, vereador Sargento Joelso como membro. E dos direitos humanos também eu presido essa importante comissão, que vem de encontro, Cristiane, no que você disse, da minoria. Então eu fiz questão de aceitar, não só aceitei, como pedi para o presidente Misael Galvão estar à frente dessa importante comissão. Presidente, né? Presidindo essa comissão. Ok, Cris, já pode continuar. Juca, já que a gente veio falando aí, né, dessa dupla, né, dessa dobradinha Juca-Bílio, né, teve um outro ocorrido no mês de julho, eu queria que você me explicasse, porque acho que, né, ficou muito... exame toxicológico e exame de sanidade. O que aconteceu na Câmara? O que foi esse episódio? Mais uma vez, né? Vereadora Bílio, mas dessa vez com o Juca. Acho que até foi o primeiro episódio que você teve, acho que ali com ele na Câmara, né? Eu acho que o vereador Abílio pegou birra de mim. O nome do programa é Emparedado mesmo, né? Faz jus ao programa mesmo. É isso mesmo. Infelizmente teve essa questão tão chata, Cristiane. E eu acho que por eu ser filho do Pedregal, negro, várias pessoas chamam ele de louco lá. Várias pessoas chamam ele de louco, desafia ele para fazer exame de sanidade mental. E ele pegou nesse momento, ele fez isso mesmo, ele fez esse desafio, eu fiz o exame, no mesmo dia eu fiz o exame, só que de loucura ele não fez. O meu eu fiz, e faço quantas vezes for possível. Graças a Deus, eu fico triste porque assim, partindo de um vereador, partindo de uma pessoa que está em defesa da população, do evangélico, eu que nasci no bairro Pedregal, me criei, eu tenho um trauma, porque vários amigos meus de infância tiveram a vida ceifada mesmo pela questão da droga, ou seja, por uso, por tráfico. Mas graças a Deus eu fui muito bem criado. Tive um pai, tenho uma mãe que me deu educação, me passou sabedoria, me passou virtudes, me passou dignidade, me passou vontade de trabalhar. Como eu disse aqui, sou empresário há mais de 22 anos, com altos e baixos, graças a Deus em alta, no momento, mas foi um momento infeliz por parte dele, mais um momento infeliz por parte dele. Juca, geralmente, assim, nesses espaços de poder se fala muito de corporativismo, né? Que no final todo mundo se protege porque imagina que a qualquer momento também pode ser vítima de alguma coisa, alguma armação, né? Ou alguma denúncia por uma situação em que isso possa ser configurado como quebra de decoro, né? Eu pergunto para você, assim, dessas ações que vocês vêm acompanhando, que hoje, né, tem aí já um processo na comissão de ética, essa situação que houve com você e que há várias, acho que houveram várias outras denúncias na comissão de ética que também ponderavam, né, sobre essa questão do decoro do vereador Abílio. Você acha que as denúncias existentes hoje, elas têm musculatura para bancar uma cassação? Você acha que vai haver um corporativismo, de alguma forma, dos vereadores e aí se absterem desse processo? Como é que você avalia isso?
Primeiro eu quero dizer da minha opinião. Conquistar um mandato não é fácil. Eu disse até para um colega, nós somos 25, universo de mais de 620 mil habitantes. Mais de 500 candidatos disputaram a eleição para vereador. E nós somos 25. Então, tirar um mandato de alguém, Cristiane, Vinícius, Antonielli, não é tarefa fácil. Certa vez me perguntaram qual o momento de maior tristeza na Câmara. Eu disse quando eu tive que votar na cassação de um colega. Foi o momento mais difícil e hoje, até hoje, é o momento mais difícil para mim ter passado por essa votação. Por isso temos a comissão de ética que tem que analisar, o presidente, vereador Toninho, o relator é o vereador Ricardo Saad, um senhor aqui de 70 anos de idade, tenho certeza que vai fazer. O Vinícius, por mais que seja jovem, mas é um rapaz do bem, tem que analisar com muita cautela, muito cuidado, porque caçar um vereador não é tarefa fácil. Hoje eu não tenho minha opinião formada em relação à cassação do Abílio. Quero dizer isso. Eu vou analisar com muita tranquilidade o relatório da Comissão de Ética, deixando de lado todos os embates que ora tivemos, mas analisar como pessoa, analisar como representante do povo cuiabano. E só uma última pergunta para encerrar, já que a gente estava falando, né, do Abílio, que hoje aí é um dos líderes da oposição dentro da casa, né? Hoje nós temos 7 vereadores da oposição. Então eu perguntaria assim, como que é a relação hoje, Lídio, assim, dos vereadores da base com esses vereadores de oposição? Até assim, o que acho que sempre as pessoas acompanharam, que você sempre teve uma relação muito estreita com o próprio vereador Lilo, né? Sempre dialogou em outras eleições, no sentido de apoio, né, dentro de outros projetos eleitorais e em outros anos, né? Então, como é que fica, né? Porque, assim, até quando o Vinícius perguntou sobre a Casa dos Horrores, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como é que fica aí, né, hoje essa relação, né, desses vereadores, né, que são da oposição, né, no relacionamento como um todo e na relação com você também? Eu tenho uma boa relação com 23 vereadores daquela casa. Infelizmente, depois que o Abílio propalou essa mentira, não tem como eu ter uma relação boa com ele. Seria uma forma, eu não tenho como. Pode ser que futuramente ele possa consertar do erro. Eu disse para ele, quando ele usou essa mentira, ou ele propagou essa mentira, digamos assim, falei, Abílio, a única coisa que eu quero de você é que você tenha a hombridade de usar essa mesma tribuna e pedir desculpas, não para mim, mas para o povo cuiabano, para minha mãe, que é uma senhora de 66 anos de idade, que abriu a casa dela, que fez uma janta da qual eu pedi, que fez com tanto carinho. Só quero que você tenha essa hombridade. Se ele tiver essa hombridade de pedir desculpa, porque hoje já está provado que essa mulher é uma mentirosa, que tem alguém por trás dela, não sei quem. Se ele tiver essa hombridade de pedir desculpa, talvez eu vou ter relação com os 24 vereadores. E a questão do vereador Lilo, é meu amigo, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração, não só dentro do parlamento, mas como fora, pessoa do qual eu tenho o maior carinho e é uma pessoa de bem, que quer o bem de Cuiabá. Ok, estamos caminhando para o nosso encerramento. Aí, alguns minutos para as suas considerações finais, vereador, aqui para nós. Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade, Vinícius, Antonielli, Cristiane, que está me chamando de Lídia aqui, porque temos uma amizade fora daqui. E dizer que, quero confessar aqui, que eu tenho vontade de estar presente aqui, de ser emparedado por vocês. Hoje eu estou me sentindo já realizado, que eu tenho essa vontade de estar aqui presente aqui nessa cadeira. Muito obrigado e quero aqui agradecer a população cuiabana também. Ok, obrigado a você, vereador, obrigado a Antonielli Costa, a Cristiane Fonseca e obrigado a você, telespectador da TV Gazeta, canal 19.1, e também os internautas, né, da fanpage
da TV, do Política em Gotas também, para quem acompanhou pela internet. Muito obrigado e convido todos para acompanharem o programa Emparedado da próxima semana. Boa noite.